Vamos dar início ao estudo das aplicações. Ora bem, temos uma aplicação f que vai de A em B. A vai ser o domínio da nossa aplicação f e B vai ser o nosso conjunto de chegada. Tanto A como B, tanto o domínio como o conjunto de chegada vão ser espaços vetoriais. Por exemplo, nós podemos ter uma aplicação que vai de R2 e através da transformação f o conjunto de chegada vai ser R3. Dentro do conjunto de chegada nós vamos ter o contradomínio de f que vai ser um y, um vetor y, pode ser R2, R3, consoante o conjunto de chegada que vai pertencer a este conjunto de chegada, ao espaço vetorial deste conjunto de chegada, tal que y vai ser igual a f de x, ou seja, a transformação com o vetor x, onde x vai pertencer a A, sofre através de f. Muito bem, como é óbvio, a imagem de f vai estar contida em B. A imagem de f já pode ser um subespaço vetorial, que pode coincidir ou não com o conjunto de chegada. Ora bem, vamos ver as classificações de uma aplicação. A aplicação f vai ser subjetiva se o contradomínio de f coincidir com o conjunto de chegada, ou seja, a imagem de f coincidir com B. Nós sabemos que a imagem de f está contida em B sempre, mas pode acontecer que coincida com B e nesse caso f será subjetiva. Depois, f vai ser injetiva se f de x igual a f de y implica que x igual a y. Imaginando, nós podemos ter aplicações em que temos x e y são diferentes e f de x vai ser igual a f de y. Aí a função deixa de ser então injetiva. Depois, naturalmente, f será bijetiva se é injetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Ora bem, vamos ver então as aplicações lineares que vão ser aquelas que vão ser o nosso objeto de estudo. Ora bem, uma aplicação linear T que vai de V em W vai ser linear se vai ter que verificar estas duas condições. T de um vetor x mais um vetor y ser igual a T de x mais T de y. E depois T alfa x vai ter que ser igual a alfa T de x, onde alfa vai ser um escalar. Vamos ver aqui então o exemplo de uma aplicação linear. Temos aqui uma aplicação de R2 em R3, então a transformação que um vetor que tenha estas duas coordenadas x e y vai sofrer vai ser igual a x mais y, 2x e y. Vamos considerar então, eu criei dois vetores à sorte, o vetor x que é igual a 0, 1 e o vetor y, ok? Atenção a distinguir que isto aqui são letras maiúsculas, são os números dos vetores, aqui são as incógnitas, e y igual a 1, 0. Então, se nós fizermos t de x mais y, ou seja, x mais y vai ser 1, 1, se eu fizer t de 1, 1 vai dar 2, 2, 1. Se eu fizer t de x e t de y em separado, dá estes dois vetores. Se nós somarmos, vamos ver que vai dar 2, 2, 1. Então, isto verifica a primeira condição. Para termos a certeza que seria uma aplicação linear, tínhamos que verificar esta condição. Podem arranjar, por exemplo, um escalar 2, fazer com este vetor e vão ver que vai dar certo na mesma. Vamos ver então umas questões de nomenclatura para as aplicações lineares. T é se for uma aplicação linear, pode-se também chamar de transformação linear, morfismo ou homomorfismo. Depois, se V coincidir com W, ou seja, imagina, aqui neste caso, aqui se fosse por exemplo R3 e aqui R3, se tiverem a mesma dimensão, o espaço vetorial, então T é um endomorfismo. Ok, se T é bijetiva, T é um isomorfismo de V em W. Isto são os nomes que se dá às aplicações. É sempre bom ter isto em mente. Vou-vos introduzir um conceito que vai ser o núcleo de uma transformação linear, que vai ser muito importante futuramente para analisar então as aplicações lineares. Vamos ter uma transformação que vai de V em W e vamos designar por núcleo T, representado desta maneira, aquele conjunto MT em que um x pertencente a V, tal que T de x vai ser igual ao vetor núcleo do espaço vetorial W. Então vamos ver isto melhor. Como é que nós vamos determinar o núcleo de T? Ora bem, temos T vai de R2 em R3, ok? T de x igual, isto foi a aplicação linear que vimos ainda ao bocado. Então, o que é que vai ser o núcleo de T? Vão ser os elementos que vão pertencer ao espaço vetorial V, que pela transformação T vão gerar o vetor nulo deste espaço vetorial. Então nós queremos que isto seja 0, que isto seja 0 e que isto seja 0. Vamos igualar todos a 0. E vamos tirar que x é igual a 0 e y é igual a 0. Então o núcleo de T neste caso vai ser apenas constituído pelo vetor nulo do espaço vetorial V, que neste caso vai ser R2. Pode acontecer que o núcleo de T seja um subespaço vetorial de V, ou seja, quando nós estivermos aqui a resolver estes sistemas, seja um sistema indeterminado e assim vamos obter um subespaço vetorial, tal como o contradomínio de T é
o contradomínio ou a imagem T vai ser um subespaço vetorial de W, o núcleo de T será um subespaço vetorial de V. Ora bem, vamos agora tirar uma conclusão muito importante, um teorema acerca do núcleo de T. Seja T uma função de V em W, uma aplicação de V em W, então T vai ser injetiva se e só se o núcleo de T for constituído apenas pelo vetor nulo de V, ou seja, se o núcleo de T tiver uma dimensão igual a zero. E porquê é que isso acontece? Vamos rever. Uma aplicação vai ser injetiva se T, a transformação no vetor x, for igual à transformação no vetor y, então implica que o vetor x seja igual ao vetor y. Quem diz vetores diz os elementos do domínio, ok? Onde x e y vão pertencer a V. Caso o núcleo de T fosse um subespaço vetorial com uma dimensão superior a zero, significa que iriam existir vários vetores x e y que, após a sua transformação, iria dar o vetor nulo de W. Relembrando, o que é que vai ser o núcleo de T? O núcleo de T são os vetores deste espaço vetorial V que, após a transformação T, vão dar o vetor nulo de W, certo? Então, se isto aqui fosse um subespaço vetorial, iria existir vários, ou seja, a aplicação deixaria de ser injetiva, ou seja, ela só vai ser injetiva quando a dimensão do núcleo T ser igual a zero e este, ou seja, este ser apenas constituído pelo vetor nulo de V. Ora bem, já temos os conhecimentos suficientes para perceber o teorema de dimensão finita. E este teorema vai consistir em quê? Atenção, este teorema vai ser muito importante ao longo do nosso estudo das aplicações lineares. Então, a dimensão de V, ou seja, a dimensão deste espaço vetorial, vai ser igual à dimensão do núcleo T. Lembrando, o núcleo T vai ser um subespaço vetorial de V, mais a dimensão do contradomínio ou imagem T, que vai ser, por sua vez, um subespaço vetorial de W. Vamos então olhar para o nosso exemplo que nós temos acompanhado neste vídeo. Temos aqui esta aplicação. Lembrem-se, eu tinha calculado que o núcleo desta transformação ia ser apenas composto pelo vetor nulo de R2, deste espaço vetorial, então sabemos que a dimensão do núcleo T é zero, porque é apenas composto pelo vetor nulo. Ora bem, dimensão de V. V é R2, logo a dimensão é 2. Muito bem. Daqui, o que é que sai? Sai que a dimensão de MT, fazendo as contas, vai ter que ser igual a 2. Muito bem, vou acrescentar outra coisa. T é subjetiva se e só se a dimensão do contradomínio de T for igual à dimensão de W. Muito bem, neste nosso caso a dimensão de W é 3 e nós obtivemos através do teorema da dimensão finita que a dimensão do contradomínio vai ser 2. O que é que isto implica? Implica que esta nossa aplicação, que tem servido como exemplo, não vai ser subjetiva. Muito bem, isto para já ainda está simples, ainda não envolvi aplicações mais complexas. Nós vamos aprender a transformar esse tipo de aplicações em matriz para ser mais fácil realizar as contas e também vamos estudar outros aspectos das aplicações lineares. Por isso fiquem atentos aos próximos vídeos. É tudo na aula 12, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até o próximo vídeo.